Bom, então pessoal, agora nós vamos iniciar um lab aqui, um laboratório, para a execução de um servidor MySQL, tá bom? Então, de posse aqui do clone, né, do clone da nossa máquina base, eu vou renomear ela, né, vou vir aqui em configurações e vou renomear ela, vou chamar ela de DB Server, tá? Então, vou chamar ela de DB Server, DB Server. Eu vou iniciar ela, tá? Vou iniciar aqui o nosso Ubuntu. Ele vai abrir a máquina virtual e fazer aquele processo de instalação que nós já estamos acostumados, né? Já fizemos aí no lab para criação da máquina base, já estamos acostumados. Então está aí iniciando a máquina, né? Vou minimizar aqui, né? Vamos olhar aqui as configurações. Deixa eu voltar aqui. A gente olhar as configurações, ver se o redirecionamento de portas se manteve, né? Então tá aí, ó, 22, 22 e 22 ali. Então, na medida que ele inicializar, eu vou poder vir aqui com o put, né? E conectar na 22, 22. Tudo bem? É basicamente a mesma que da máquina base, né? Mas eu vou deixar dessa forma para nós termos uma conexão direta. Então, e vou deixar essa configuração chamada Ubuntu base aqui. Então está iniciando, ela fez a inicialização, aí eu aperto o Open. Pronto, aí ele vai aparecer o prompt aqui de comando, posso minimizar aqui. Então aqui agora eu tenho a minha máquina base. Então eu vou deixar aqui na lateral para a gente conseguir ver os comandos. E aqui eu vou fazer então o Ubuntu user, né, que nós fizemos, user, e 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, é normal não aparecer nada aqui, tá? Na hora que você for digitar a senha, é normal. Né? Você pode digitar, apertar Enter e pronto. Inicializamos aí então o nosso Ubuntu Server. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é atualizar ele novamente, tá? O que pode acontecer? Pode o meu horário, olha lá, ó, o meu horário ele estar desatualizado. Eu posso ter esse problema, né? Do meu horário estar desatualizado. Deixa eu passar isso aqui para cá. Então, nós temos que ter atenção à data. Então, muitas vezes a data, date, aqui ó, a data, né? Tá 2h19, tá vendo? E aqui tá 11h19. Então, muitas vezes a data ela nos gera problema para a atualização. Se estiver muito atrasado, então nós temos que estar sempre atentos ao detalhe da data, tá bom? Perdão. Então, vamos atualizar a data. Então, eu vi aqui que está desatualizada. O primeiro comando que eu vou executar é um comando para instalação de algumas ferramentas, né? Vou dar um update, né? Vou dar um update para ele atualizar os meus pacotes e tal. É sempre bom dar um update antes de fazer qualquer instalação, tá? Então vou executar o update, primeira coisa. E posteriormente eu vou instalar alguns pacotes aqui do protocolo NTP, tá? O protocolo NTP é o Network Time Protocol. Ele basicamente, né, precisaria de uma aula, né, de várias aulas para eu explicar o que é o protocolo NTP, mas basicamente esse protocolo ele nos auxilia a manter o relógio atualizado baseado em alguma referência, tá? Então eu vou usar algumas ferramentas NTP para demonstrar essa questão de horário, tá? Então olha lá, ele encontrou vários pacotes a serem instalados, né? E aí ele pergunta se eu quero continuar. Sim, eu quero continuar. Yes, Enter, né? E aí ele está fazendo o processo de instalação das ferramentas NTP, tá bom? Bom, finalizando a instalação dessas ferramentas, né? Já está no processo aqui de instalação, né? Fez o download e depois ele vem instalando, né? Se configura e instala. Então instalou, ó, tudo certo instalado. Não deu nenhum erro, nenhum warning, né? Nenhum alerta. Então tá tudo instalado certinho. Então eu vou verificar aqui com a minha ferramenta de NTP quais são os servidores NTP disponíveis. Olha lá, ó.
tenho vários servidores NTP, ele faz alguns testes com esses servidores, né, vê tempo de resposta e tudo mais. Olha, aqui os do Brasil, antp.br e bntp.br. Então, esses são servidores padrões aí do Brasil, mas nós temos outros, tá? Bom, primeiro de tudo, pessoal, como nós tínhamos visto, eu vou colocar date, perdão, olha lá, ó. E o meu horário do meu computador, ó, esse é o horário que é agora, 11h21 do dia 31/8/2024. Ele está com o dia certo, 31/8/2024, mas ele está um pouquinho adiantado, né? Ele está com provavelmente um fuso horário diferente. Bom, eu vou usar este comando para configurar o TZ, Time Zone and Date, né? Então, vou definir aqui o Time Zone, tá? Então, no nosso caso, o nosso time zone vai ser das Américas, né? Então, Américas, tá? E aqui tem agora, o primeiro é o continente. E agora nós vamos para a cidade, tá? A cidade, no caso aqui, nós vamos colocar São Paulo, que é o mais próximo aqui do nosso fuso, que eu estou em Brasília, tá? Então, eu vou colocar o de São Paulo, que é o mais próximo. Tá aqui, ó, São Paulo, ok, tab, ok. E aí pronto. Agora eu alterei o meu fuso. Ó, vou rodar o comando date, olha aí, ó, 11h23, certinho, tá? De acordo com o meu local, o meu horário. Bom, esses são os primeiros comandos que eu tenho sempre que executar. Fica aqui o registro. Não faz parte do lab, mas eu peço atenção a esses comandos. Quando eu aperto a tecla para cima aqui do nosso shell, né, aqui no put, no shell, eu tenho os comandos que eu executei. Então, basicamente, eu executei o comando date, né, o primeiro comando foi o date, o horário estava desatualizado, aí eu fiz o update, né, o sudo update, fiz o sudo update, ele atualizou os pacotes, posteriormente eu instalei esses npsec date, tá? Então, muitas das vezes eu preciso preciso forçar a atualização de horário, né? No caso, quando eu mudei o fuso, já ficou no horário certo, né? Utilizando o comando para configuração do time zone, que é esse outro aí, tá? A reconfiguração do time zone, né? E quando eu reconfigurei, ficou tudo certo. Rodei o date, estava tudo ok. Mas muitas vezes eu preciso forçar. Então, essa outra ferramenta NTPDate, eu utilizando esse parâmetro que, eu forço, tá, a minha data, hora, data e hora, tá? Então, desse modo, ele força a atualização baseado em um servidor NTP, tá bom? Eu poderia usar qualquer um desses aqui que estavam na lista aqui, ó, do NTP Q-P, né? Eu poderia usar todos esses, eu escolhi um e executei o comando NTPDate, tá bom? Tem outro comando também que pode ser usado, que eu reputo aqui importante, é o NTPDig. Eu posso usar esse também para forçar o horário. Então, ele vai lá e vai forçar a configuração de horário. São os dois comandos que eu reputo importante. Executando esses três comandos, pessoal, após o update, muito provavelmente você não vai ter problemas com repositórios desatualizados, tá bom? Então, esse é o primeiro. Então, nós já rodamos o update, que é esse primeiro comando aqui do lab. Vamos agora para o upgrade, né? Geralmente, geramos aqui perdão. Copiei sem querer ali. Então, eu venho aqui copiar, né? Eu venho aqui, ó, copiar. Clico com o botão direito e ele cola, tá? E aperto o upgrade. Ele vai ver se tem alguma coisa para dar upgrade. Nada a ser feito o upgrade, então vamos instalar o MySQL. Olha aqui, ó, instalação do MySQL. Enter. Pronto, ele encontrou uma série de pacotes, dependências e pacotes a serem instalados, tá? E desse modo eu vou selecionar a opção Yes, eu quero instalar todos esses pacotes para promover o meu serviço de SQL Server, e aí ele vai seguir num processo de download, ó, get, e agora está descompactando, né,
desempacotando, né? Unpacking, né? Então ele está desempacotando esses pacotinhos que eu baixei. E na sequência, então, ele vai mostrando o processo aqui. Na sequência, ele vai subir o meu serviço de MySQL, tá? Poderia ser Postgre, poderia ser outro banco de dados. Nós estamos usando o MySQL por uma questão de opção mesmo, tá? Então, terminando esse processo, está aqui 46%. Terminando, chegando ali no 100%, ele faz rápido, não demora muito. Dá licença aqui, perdão. Ele vai terminando aqui, chegar no 100%, e aí o nosso serviço vai estar no ar. Eu vou usar esse outro comando aqui, ó, para realmente ver se o serviço, né, o status do serviço do MySQL, tá? Este comando aqui, então, nos mostra o status do serviço do MySQL. Finalizando a instalação, já deve estar no final da instalação ali, nos finalmente, né? Renomeando e removendo, então, buffers, né? E aqui configurando, então, o Recover Options, tá? Então, ele está aqui, ó, criou a pasta de logs, e aí, rapidamente agora, subindo, então, aqui, ó, o serviço, né? MySQL Daemon, deve ser o Daemon aqui pelo D, né? Deve ser o Daemon do MySQL, que aguarda os serviços, né? E aí ele, pronto, finalizando 88, vai terminar agora. Ótimo, 99 e vai terminar. Então, depois desse processo, instalou, pronto, ok, temos aqui o nosso MySQL instalado. Eu vou ver o serviço, olha lá, ativo and running, tá? O serviço está operacional. Maravilha, pessoal. Rodei o comando, né? Aquele comando para o serviço MySQL status, e para sair dessa tela é Ctrl C no teclado. Ctrl C, sai da tela. Beleza? Ótimo. Agora nós vamos ver uma configuração aqui importante, que é o status de configuração para acesso remoto, tá? Então, observem aqui, ó, que os nossos serviços estão escutando para a entrada 127.0.0.1. A gente já conversou sobre isso no vídeo de construção da máquina base. Então, quem não viu o vídeo de construção da máquina base, vá lá, assista, tá? Tá aí no canal. E a porta aqui ativa é a 33060, né? Pois bem, desse modo, nós precisamos, então, alterar esse endereço aqui para receber conexões externas. Então, a porta é a 33060, tudo bem? Para fazer isso, então, aqui no Lab, ele tem explicando, ó, para configurar o MySQL, para executar conexões de rede, né, de host de rede externo, então nós teremos que alterar esse arquivo aqui, tudo bem? Então, vamos alterar o arquivo na variável bind. Ó. A variável bind vai estar com esse endereço aqui, nós vamos colocar 000. O comando está aqui, ó. É esse comando que eu vou usar para editar. Eu vou usar o editor nano, tá? Sudo superusedo, execute o nano, que é o editor de texto, nesse arquivo de configuração. Quando eu apertar Enter, olha lá, ó, abriu o arquivo de configuração, eu vou descendo até achar aquela chave bind, achei a chave bind, e aí eu vou com o backspace deletar o 127, colocar o 0, aqui também com o 0, e ótimo. Então aqui, para salvar, eu vou salvar e sair, então eu vou apertar o Ctrl do teclado, o X, e aí ele vai falar, ó, salve, né? O que foi modificado, o que está modificado e está presente no buffer, é para salvar? Eu vou colocar yes, Y, salvei, e ele fala, e qual o nome do arquivo, né? Vai escrever, é o mesmo, eu vou apertar Enter, é o mesmo, pronto, salvou. Pronto, salvei a configuração, só que é um arquivo texto, eu preciso reiniciar o serviço do MySQL para ele capturar essas novas configurações. Depois de fazer a alteração da configuração, o daemon do MySQL precisará ser reiniciado, né? Então vamos lá, reiniciar o daemon, né, do MySQL. Então Ctrl C aqui, botão direito, e aí ele vai reiniciar o serviço. Eu vou reexecutar aquele comando para a gente, da etapa 5, para a gente ver se mudou. Olha lá, ó, mudou aqui o 127, né? Na verdade era o de baixo aqui, tá, pessoal? Então mudou certinho o 127, porta 33060, tá bom? Atenção à porta, atenção à
conexão que nós vamos ter que fazer. Tudo bem? Então, reiniciamos o serviço aqui na etapa 6. Tudo certo. Agora nós vamos entrar no nosso MySQL. Olha lá, Ctrl C. E aí eu vou entrar no MySQL pelo shell. Eu consigo fazer qualquer operação no meu MySQL por aqui. Eu não preciso de um cliente, de uma ferramenta case. No nosso caso, no próximo lab, nós vamos usar o Debeaver para conectar via uma ferramenta case, né? Computer Aided Software Engineer. Então, a engenharia de software auxiliada pelo computador. Mas a gente poderia fazer tudo aqui no prompt de comando, tá? Eu entrei no MySQL e aí aqui, ó, no prompt eu vou acessar o banco do sistema. Use MySQL. Para quê? Nós vamos criar um usuário dentro do banco do sistema para acesso remoto no próximo lab, que é utilizando o Debeaver, tá bom? Então, neste caso, ó, eu vou fazer um select lá na minha tabela users. Olha lá, ó, eu tenho todos esses usuários aqui. E aí eu vou criar então um novo usuário, ó. Criar um usuário com o nome dbuser, ok? Após o arroba tem qual é o host que ele pode conectar. Esse símbolo de percent quer dizer que não é só o localhost, qualquer host eu posso conectar. Tudo bem? E o identified by é a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha. Vou apertar o enter. E após criar o usuário, se a gente for para cima aqui, ó, e der um select, ele criou o usuário, né, acessando de qualquer host, eu preciso executar o nosso DCL, né, o Data Control Language. Então eu vou copiar, vou colar, e aqui no meu Data Control Language, né, nessa cláusula, eu ofereço todos os privilégios para qualquer banco de dados, tá? Que eu poderia colocar qual é a base de dados, a instância, né, do esquema que eu criei, para o usuário acessando de qualquer lugar, tá bom? Então eu garanto a ele esse tipo de privilégio. Ótimo, aqui então eu demonstrei os privilégios dele, tudo bem? Vou dar um flush para aplicar as configurações, flush, tudo bem? E aí por último, eu vou sair aqui do prompt de comando do MySQL. Pronto, saí do prompt de comando do MySQL. E vou fazer um teste de conexão com este usuário. Vamos ver se ele consegue conectar. Faltou o S ali na frente. Sudo, perfeito. Enter, e aí agora a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se ele conecta. Olha aí, ó. Conectei com ele. Então ele é um usuário que já está conectando localmente. No próximo lab, nós vamos usar o Debeaver para conectar com esse banco de dados. Deixa eu dar um exit aqui, exit, e até daqui a pouco.